Olha só, gente, a guerra, né, entre Israel e Irã já começa a pressionar os preços da ureia, fertilizante essencial para a agricultura brasileira, que ontem fechou em alta de 1,1%. A gente até falou disso no outro bloco. E com o Irã entre os principais fornecedores do insumo do país, o cenário levanta preocupações sobre o custo ali na produção das lavouras. E quem analisa esse cenário para a gente é o Bruno Fonseca, analista de insumos da Rabobank Brasil. Bruno, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, bom dia. Bruno, vamos pegar o embalo aí do professor Igor, que também estava fazendo uma análise mais ou menos parecida. Você vai ficar mais focado nessa questão do insumo. Qual é a dependência nossa em percentual da ureia que vem do Irã? Olha, o Brasil ele tem uma dependência relativa do Irã. A gente consegue até, no caso do nitrogenato, por ser um mercado um pouco mais diverso, ali a gente consegue diversificar bastante as nossas fontes de origem de onde a gente compra ureia, mas ainda assim é um player bastante importante no mercado, por mais que ele não acabe impactando tanto o fornecimento de produto aqui para o Brasil, a gente vai acabar vendo uma contaminação nos preços. Mas a gente consegue até que, depois, isso foi até um acerto bastante grande depois do início do conflito da Ucrânia, o Brasil conseguiu diversificar bastante as suas fontes de origem dos fertilizantes. Então, para momentos como esse, a gente consegue, de uma certa maneira, conseguir originar os produtos de outros países também. No caso do conflito entre Rússia e Ucrânia, o que aconteceu é que o Brasil, mesmo no governo passado, nesse governo, mantinha uma boa relação com as autoridades russas. Então, eu não sei como, houve um corredor ali, a gente imaginou que ia faltar fertilizantes, não faltou fertilizantes, então o Brasil conseguiu, estamos aí produzindo inclusive safra. Não produzimos uma super safra passada por causa de problemas climáticos, mas não por falta de insumos, não é verdade? Agora, o Irã é um outro player, né? Um parceiro que tem uma certa resistência em muitos países no mundo. Então, de que forma que a gente pode garantir não só a importação de ureia, mas também a exportação de milho? Vamos imaginar que o Ocidente, que a OTAN prejudicaria, por exemplo, as exportações de milho do Brasil. Imagino que sim. Se a gente pegar para a parte da importação dos fertilizantes, a gente consegue, como a gente estava comentando, fontes alternativas também, mas a gente tem que lembrar que ainda a gente está no período de definição de qual vai ser a próxima safra de soja, ainda a safrinha ainda tá, a gente tem um tempo para isso, então o produtor, de uma certa forma, conseguiria se preparar. A gente tem que lembrar que o mercado doméstico também de fertilizantes não, mas de milho, ele também está bastante aquecido, ele esteve aquecido nos últimos meses aí, até por conta de etanol. Então, de uma certa forma, o produtor conseguiria se preparar para uma menor demanda vindo do Irã, caso ele acabe sendo sancionado por conta desse conflito. Mas sim, de qualquer forma, teria um impacto sim para a produção de milho, para o preço do milho aqui no Brasil, mas eu acredito que o produtor hoje ele estaria preparado para suportar isso daí. Bruno, e quais são os outros países que a gente, né, o Brasil, poderia importar insumos? Olha, a gente conseguiria trazer o fertilizante nitrogenado de outros países do Oriente Médio, teria sim ainda assim um problema. A região é um player são players bastante importantes para o mercado de fertilizante nitrogenado. A gente tem a Rússia também, que seria um player que poderia fornecer. A China voltou para o mercado de fertilizantes nitrogenados também, então a gente conseguiria de outras formas trazer fertilizantes também nitrogenado, a ureia, principalmente de outros países. Sim, teria um problema, mas a gente conseguiria de uma certa forma trazer isso daí. É importante até a gente ressaltar que o Brasil está atrasado na importação de ureia, o volume importado de ureia esse ano ele é inferior aos anos anteriores, o que traria um desafio ainda maior para esse contexto que a gente vive hoje em dia. Bruno, com tudo que a gente aprovou bioinsumos, mas isso é um processo lento de produção nas próprias fazendas, isso não resolve de imediato, e nem o Brasil se tornará autossuficiente na produção de insumos para a nossa agricultura. O que a gente pode dizer é possível já afirmar que o custo de produção dessa safra que virá, que nós vamos plantar, será mais alto em função dessa guerra? Olha, a gente já vinha com uma perspectiva de aumento nos custos de produção. Quando a gente olha aí o custo do fósforo, principalmente, ele tem tido um aumento bastante expressivo ao longo do ano. Quando a gente olha os preços do MAP, principalmente, ele chegava aos portos brasileiros por volta de $630
ali ao redor de fevereiro, e hoje ele está chegando a $730 a tonelada no porto. Então, ou seja, só pelo lado do MAP e do fósforo, de todos os outros fosforados, a gente já via um aumento nos custos de produção, alguns defensivos também, a gente via aumento de custo de produção. Então, ou seja, já era uma safra, a próxima safra 25, 26 já é uma safra onde a gente já vai ter aumento nos custos de produção. Isso já era basicamente um consenso aqui dentro do Rabobank. Para agora, com esse aumento, agora por conta dos custos dos fertilizantes nitrogenados, por conta do conflito, a gente adiciona, sim, um elemento de aumento de custo. É importante aí a gente também levar em conta quanto tempo que esse conflito vai durar. Se ele durar mais tempo, aí a gente pode ter um prejuízo maior para os custos de produção. Mas se ele acabar resolvendo no curto prazo, aí a gente pode ter um impacto menor. Então, vai depender muito de quanto tempo dura esse conflito agora. Em relação ao custo do petróleo, você tem alguma informação aí sobre preço também? Não, petróleo não, infelizmente não. Mas, de qualquer forma, isso vai pesar também, porque, embora ontem o petróleo até fechou com uma leve queda, não sei, a gente, igual você falou, é preciso saber quanto tempo dura isso. Eu acho que vão trabalhar para que não dure muito, porque tem muitos países que dependem do Irã, de fornecimento de petróleo, de insumos, né? China, tem Rússia, né? Tem nós, tem Brasil, e tudo isso não é pouca coisa, né? Eu estava olhando uma lista ontem aí, a gente está aí, esses países envolvidos, nós estamos entre os 10 maiores do mundo, e o Irã também se coloca nesse ranking, né, de maiores produtores de petróleo e também de insumos. A gente tem que terminar contigo, Bruno. Obrigado pela sua participação aqui, que juntamente com o professor Igor acabou nos dando uma visão macroeconômica aí das consequências desse conflito para o agro brasileiro, que exporta, mas também importa. Não é, não? Com certeza. Bruno, obrigada pela participação, viu? Obrigado pelo convite.